Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café e hoje com um tema fantástico, um tema que está bombando. Mas antes de a gente começar, eu apresentar meu convidado, você tem que lembrar que no nosso canal de YouTube você pode se inscrever, compartilhar, fazer sua crítica, dar sugestão e, principalmente, ah, fazer perguntas, participar desse processo que eu acho que é muito interessante. Hoje eu estou aqui com o Fernando Baldin. Fernando Baldin é um amigo de longuíssima data. Eu não quero. Depois, num outro momento, eu vou contar essas histórias, porque quem já me conhece sabe que eu já viajei o Brasil inteiro, conheci muita gente, e conheci o Fernando Baldin quando ele ainda estava na adolescência, para vocês terem ideia de tal. E o nosso tema de hoje é justamente algo que é polêmico hoje, muito. E eu estava na expectativa de trazer ou de convidar alguém que já trabalha com isso, já vem dessa parte de internet, já vem dessa parte da, da dinâmica das mudanças através da inteligência artificial. Então, hoje nós vamos falar dessa coisa. Para onde vai essa inteligência artificial? E como é o nosso bate-papo totalmente informal, eu não fico fazendo aquela apresentação formal. Fernando, é isso, isso, isso. Eu vou passar a bola para o Fernando. Então, com vocês, a palavra é do Fernando. Fernando, como é que vai? Vamos lá. Fala, Armando, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. É um prazer estar aqui nesse momento, nesse café com você, tocando essa hora do café, trocando essas ideias de assuntos que eu gosto muito, que é a inovação, que é essa disrupção que a gente enfrenta muito na área de tecnologia, é uma coisa comum, mas cada vez mais a sociedade está sendo disruptada, né, por esse termo novo agora, que é se reinventando e co-criando uma nova forma de ser. Eu sou o Fernando Baldin, atuo hoje na Automation Edge, que é uma plataforma de automação e IA para empresas, e tenho, como você comentou, né, mais de 25 anos na área de tecnologia. Eu conheci o Armando, vou contar a história para vocês. Eu tinha uns 13, 14 anos e o Armando dava muitos treinamentos de líderes na empresa que era do meu pai à época. E eu ia lá de xerido, assim, aquele menino chato que vai se enfiar naquela dinâmica. E isso me ajudou muito, essa formação que eu tive essa, com o Armando, o Pedro, que é um amigo nosso de longuíssima data, né, o Pedro Malfatti, e tantos outros que me ajudaram e me formaram. Então, eu sou muito grato ao Armando por tudo que ele me ensinou e ajudou a gente também com os nossos líderes. Depois de uma outra fase que eu tinha uma operação, fizemos vários treinamentos. É um prazer estar aqui, Armando, e falar desse assunto tão polêmico, porém necessário para os profissionais de hoje e do futuro. Maravilha. Olha, eu estou aqui muito. Para mim é um privilégio, é uma coisa assim muito legal estar conversando e nos convites, para quem já assiste a nossa hora do café, os convites são sempre trazendo pessoas dos mais diferentes tipos de pensamento, de ideias, e levar para as pessoas muito mais do que um bate-papo, um conteúdo, né? É como se a gente estivesse realmente conversando, sentado numa padaria ou em algum lugar tomando um café, ou aqui, por exemplo, quando está muito calor, tomando água, tomando suco, faz, né? Mas, e que toda sexta-feira, 19h30, vai para o ar e isso lá. Bom, vamos lá, a minha primeira pergunta, Fernando. O que você pode nos dizer dessa questão polêmica? Por onde você começaria? Como você é uma pessoa, um especialista na área que conhece muito sobre o assunto, você vai começar a conversar e vou perguntar: escuta, que raios de polêmica é essa? Por que as pessoas estão tão divididas com relação a utilizar ou não utilizar a inteligência artificial? Olha, Armando, esse é um assunto bem interessante. Eu, como estou na área de tecnologia há muito tempo, eu sempre acho que a gente, quando vê uma nova tecnologia, deve ir para os conceitos fundamentais, né? E, por exemplo, se a gente pegar a palavra tecnologia,
Ela vem técnico e logia, né? Então é conhecimento de uma técnica. E a tecnologia, ela fala muito mais sobre o seu criador do que a criatura. Então, quando nós vemos uma tecnologia como, vamos falar aqui de tantas, mas como é o ChatGPT, que uma IA, né, uma inteligência artificial do tipo LLM, a gente está falando muito mais sobre os humanos que a criaram do que a criatura em si. Eu sempre digo que o termo inteligência artificial ele é equivocado, porque nenhum algoritmo é inteligente, porque para criá-lo é necessário o esforço de muitas pessoas, né? E muito menos artificial, porque são pessoas que criam e fomentam e testam e validam até se chegar numa IA, a gente fala tão rápido, mas é um trabalho enorme, numa IA que seja funcional. Então, a gente tem esse arcabouço ficando claro. O que acontece com a inteligência artificial, especialmente a generativa, que é essa que está dando um bafafá da doida. A inteligência artificial ela é um tema antigo, começou em 1950, ele veio sendo trabalhado, né? A gente teve o que nós chamamos na época congelada das IAs, só que houve alguns fenômenos que convergiram para a gente viver o que a gente vive hoje. O primeiro fenômeno é a lei de Moore, né? É que a capacidade de processamento dobraria a cada 18 meses. Então, a gente veio aumentando a capacidade de processar informações. Então, esse é um fenômeno que veio aqui no ângulo. Depois, a gente veio o advento da internet. Começou lá em 1969, lá com a ARPANET, como o sistema, né, o Departamento de Defesa americano cria a sua primeira rede para interligar, como seriam os primórdios da internet, mas culmina no ano 2000, em que a gente tem a tal da bolha da internet, mas a gente começa, o fato é, eu começo a digitalizar a sociedade. Eu começo a ter blogs, eu começo a ter e-commerce. Então, começa a pensar um pouco, né? Porque a gente sempre acha que as tecnologias surgem do nada. Mas, na verdade, elas são vetores que vão se encontrando e impulsionando. Então, eu tenho o vetor da capacidade computacional, eu tenho o vetor da quantidade enorme de conteúdo gerado por nós, seres humanos, e aí nós temos um vetor fundamental aqui, que é a competitividade. Então, as empresas elas estão numa busca sempre incessante, ou os profissionais, claro, isso não se remete somente às empresas, em aumentar a sua capacidade. Nós não conseguimos ainda nos subdividir e multiplicar quem somos. Ainda temos que nos limitar ao tempo que temos. E aí essas convergências fazem com que alguns estudiosos, aí começa a vir uma série de vertentes. Porque era o seguinte, antes a IA era extremamente acadêmica, era um estudo assim, vamos pensar no que vai ser um dia, era Turing falando e botando o desafio de Turing, dizendo, será que alguém um dia vai saber diferenciar se está falando ou não com uma inteligência artificial? Então, coisas que não tinham tanto contexto. O que acontece dos mais ou menos 2017, a pedra fundamental para o que a gente vive hoje, foi feita em 2017 por um paper chamado Attention is All You Need. Apesar do nome parecer um nome meio pop, né, de banda pop, esse foi um paper escrito pelo Google em que eles diziam o seguinte: nós tínhamos uma forma de pensar as redes neurais que era a gente fala de inteligência artificial, mas a gente tem que fazer nos subtipos, né? Rede neural é quando a gente cria algoritmos que aprendem por si só. Então, esse paper começa a criar uma nova forma de ver a organização de uma rede neural para que ela possa receber um texto e gerar um texto como saída que faz muito sentido. E esse, então, começa a ser o Transformer, que é a engine do GPT, é o T do GPT, que é o Transformer. É a arquitetura pela qual ele consegue transformar a sua pergunta, que nós demos o nome de prompt, em uma resposta altamente plausível. Então,
O que está acontecendo com a gente agora, eu gosto de dizer, nós estamos vivendo a pré-história da IA. Nós saímos do inverno da inteligência artificial e nós aqui estamos vivendo essa pré-história da inteligência artificial. Por quê? Eu imagino assim, o homem pré-histórico vendo fogo. Ele falou, nossa, tem fogo. Eu duvido que ele pensou que aquele foguinho, naquele galinho, um dia ia movimentar um trem, ia movimentar um navio, né, os motores a vapor. Ele não conseguia ter essa visão tão longa. Quantas coisas a gente fez com fogo, né? E quanto isso nos permitiu evoluir como sociedade. Então a gente está com aquele gravetinho, só que em vez de um fogo, é um GPT, é um site na web que responde, nós perguntamos, ele responde. Então a gente está hoje vivendo esse momento com aquele gravetinho cheio de dados e pensando, tentando elucubrar até onde isso vai nos levar. O que eu acredito, fazendo esse mesmo paralelo, eu sempre gosto de falar nas minhas apresentações que eu acho que o profissional tem que encarar essas novas tecnologias. Primeiro, eu acho que tem que ser um pouco cético. E eu sempre digo que existe o fenômeno do fax. O fax, ele foi uma tecnologia de uma única geração, Exatamente, né? Ele exatamente. nasceu, evoluiu e morreu. Para quem não conhece o fax, a gente está falando aqui, o fax era como se fosse o anexo do e-mail físico. Isso. Você vai mandar um anexo de e-mail, você mandava ele físico para a pessoa lá que você queria mandar. Então, o fax, ele nasceu, cresceu e morreu em uma geração única, né? E a gente está vendo essas transformações do GPT, etc., e os profissionais, ele tem que ser cético, porque toda nova tecnologia ela vem com o intuito de transformar a sociedade. Esse é, pelo menos, o grande discurso comercial, marketing, às vezes realidade. Então eu sempre digo, entre o que te falam, vá você testar. Então eu convido, seja cético, mas não seja contra uma tecnologia. Teste, comece a entendê-la, comece a voltar aos princípios. E nos meus testes, por que eu falo que tem que testar? Porque eu sempre comento nas minhas apresentações que o campeão olímpico de ciclismo vai perder toda e qualquer corrida para qualquer motociclista médio. Não interessa a capacidade dele, não interessa o quanto ele treina, simplesmente o ferramental dele está deixando ele para trás. Pode trocar a bicicleta, não há o que fazer. E esses modelos de IA, eles acabaram fazendo um pouco isso com todos nós. Nas minhas apresentações, eu sempre faço uma brincadeira com o público. Eu pergunto assim: olha, quem aqui é especialista em macros do Excel? Aí um ou outro levanta a mão, né? E eu sempre comento com o pessoal o seguinte: gente, vocês estão ficando perdidos. O ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, todas essas tecnologias, os LLMs em geral, eles pegaram todos nós, todas as pessoas do mundo. Qualquer assunto que você não conheça, a partir de hoje, a partir de novembro de 2022, que surgiu o chat, né? O GPT já existia, mas o chat, que é aquela interface, todos nós passamos a estar na média em qualquer assunto. Desenvolvimento, história, geografia. Então, o poder não está mais nas respostas. Você não sabe macro do Excel? Se você souber perguntar o que você precisa que seja feito, como estão os dados, você vai conseguir resolver esse problema de macro do Excel. Desenvolvimento em Python, qualquer outra tecnologia que você pense, línguas. Então, a migração do poder para a pergunta é sim para nós, profissionais com pouco tempo de estrada, um pouco mais de tempo de estrada, uma revolução que nos machuca um pouco, porque nós somos doutrinados a ter a resposta. Nós tínhamos orgulho de ter a resposta. E, de repente, a resposta é commodity. Não gera valor nenhum, qualquer um tem acesso. E a pergunta passa a ser o grande poder transformador de qualquer profissional. Então, essa mudança, por isso que eu digo, quem não testa, eu sempre sugiro, estude, teste, testou. Não gostou? Não precisa usar. Mas preste atenção como, no seu segmento, no seu contexto,
as pessoas estão usando, porque se você tiver de bicicleta, você não vai chegar nem perto daqueles que estão de moto. Pois aí, olha, que é interessante o seguinte, agora você me fez lembrar uma situação bem interessante. Eu, eu fiquei, tinha um filme, eu sempre falo, eu cito isso às vezes nas minhas apresentações também. Tinha um filme que era da época da construção das estradas de ferro dos Estados Unidos. Estados Unidos. Que eles tinham os caras fortíssimos, que eles pegavam e eram contratados para quebrar pedras. E eles pegavam aqueles pinos enormes e com um martelo violento e tal, eles, caras fortíssimos, e eles só faziam isso. Eles iam nos lugares para quebrar as pedras para poder botar os trilhos e tal. Né? Aí tem uma competição. A competição esses dois caras são chamados para quebrar uma pedra enorme que estava lá que ia atrapalhar, tinha que tirar aquela pedra para poder botar os trilhos, e tinha inventado o tal de martelete, aquela britadeira, né? E o Sim. cara foi, né, movido a vapor, ele foi lá e Puf, os outros na água, pá, tá, 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 né? E acabou que o martelete foi muito mais rápido, quebrou a pedra em vários pedaços, uma rapidez muito grande, e os dois ficaram olhando. E um olhou para o outro, eles subiram nos cavalos, naquela época ainda era, subiram nos cavalos e foram para ir para outro lugar, para achar ainda algum lugar onde eles eram úteis, quebrar pedras com a força física que eles dois tinham. Agora tem o martelete que qualquer um que tivesse um pouquinho de força e um pouco de habilidade, tá lá. Eu estou falando isso porque no meu vizinho aqui ele está fazendo uma reforma, comprou a casa aqui no meu vizinho, ele está fazendo uma reforma e está usando martelete, porque é muito mais rápido nas paredes e o que precisa. Então tem horas que a gente a casa treme, né? Mas faz parte do show da vida. acontece. Mas sabe, Armando, E você falou pode foi falar. muito interessante, porque mostra para as pessoas que, e aí você usou uma metáfora bem legal, estamos no começo. A gente, e a questão vai evoluir. Na medida que nós vamos conseguindo, como você disse, uma rede, e ela começa a pensar e criar as coisas também, não vai criar, vai subir. Né? E daí? E viu, Armando? Oi. Eu escrevi um artigo, quem que depois tiver curiosidade, recentemente, que o título era assim: Um futuro onde os robôs pensam e as pessoas criam. E o motivo que eu escrevi esse artigo é que as pessoas fazem muita pergunta, tá, se o robô, a IA, vai fazer tanta coisa, e a gente já está começando a entrar no âmbito físico, né? Imagine essa tecnologia que nós estamos vendo de IA, que interpreta imagens, etc., combinada com humanoides. Então, se ela vai fazer tanta coisa, qual será o papel do ser humano? E eu sempre digo o seguinte: eu gosto de uma definição de uma professora da USP chamada Dora Kaufman, muito legal, vale a pena segui-la no LinkedIn. E ela tem um artigo chamado assim: Inédito versus Criativo. E ela fala nesse artigo que nós temos que ter consciência que essas IAs, que todas essas IAs, que são modelos de linguagem, todas elas sempre criam muito conteúdo. Mas esse conteúdo, ele é inédito, mas nunca criativo. Ele é inédito porque ele vai sempre olhar para trás, nos bilhões de parâmetros de texto que ele foi usado para ser treinado. Mas ele nunca vai conseguir criar. E eu dou um exemplo para as pessoas. Se você pegar o conceito de gravidade de Isaac Newton, ele dizia que era uma força invisível que agia sobre as matérias. Então, ele dizia que a gravidade era um fenômeno da Terra e na Terra e pela Terra. Em 1915, chega Albert Einstein, em 1905, depois de 1915, e ele fala: não, a gravidade ela é a dobra do espaço-tempo em função do peso dos planetas, há uma dobra, e essa dobra do espaço-tempo é que faz a gravidade.
Então a ideia de gravidade de Einstein era tão fora de qualquer lógica advinda de Newton que uma LLM jamais teria a capacidade de criá-la. Ele poderia reescrevê-la de diversas maneiras. Então, o papel nosso continua sendo criar. Você vai fazer um novo artigo, você vai criar uma abordagem para o seu cliente, não pense que o LLM vai te trazer uma abordagem diferente. Ele pode dar uma refinada muito próximo da média. Se você acha que a média está bom para o seu negócio, está bem. Mas se você quer fazer algo diferente, se você quer repensar estratégias, ele pode te auxiliar. Mas é ainda, eu sempre digo, é o ser humano que é o grande editor das novas ideias. E as IAs são os grandes executores dessas ideias. Esse papel, que é o que eu falei ali atrás, o criador é a pergunta que interessa. E esse papel que a gente está tendo que reeducar nossa forma de pensar e trabalhar, porque nós vivíamos, eu brinco, né? Tem profissionais que já dão a mesma resposta antes da pessoa acabar a pergunta, porque ele já sabe, ele está há tantos anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, que ele já sabe até a pergunta que vão lhe fazer. Agora, nesse novo cenário, quais são as novas perguntas que ele pode fazer para alavancar o conhecimento que ele tem para outros patamares, outros mercados e outros contextos? Legal. E o Fernando, você tocou num assunto bem interessante, porque alguns meses atrás, eu li um artigo que falava sobre um desses. Ele é um, ele trabalha com propaganda, com marketing. Agora, eu sinceramente não lembro, mas eu já comentei aqui. Para quem quiser assistir depois, eu fiz esse comentário na época. Que ele falava o seguinte, que a inteligência artificial é fazer perguntas. Quanto mais elaborada a pergunta for, melhor será ela trazer dados para você. E tem uma coisa interessante, que ele estava dizendo que foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e que a grande parte das pessoas que têm mais de 50 anos são aquelas que estão muito melhor preparadas para fazer boas perguntas, porque têm conhecimento, porque leem, porque participam, porque estão lá, não ficam dependentes, elas elaboram muito melhor as questões e obtêm resultados, respostas melhores, lógico. Se eu sei fazer uma boa pergunta, eu vou ter uma boa resposta. E você falou uma coisa que acho que aqui, quem está, quem está assistindo aqui a Hora do Café, a gente sempre fala, trazendo pessoas que e basicamente, quase todo mundo está dizendo é preciso a gente aprender a fazer perguntas. Nós não sabemos nada, só sabemos fazer boas perguntas. E a partir disso, vamos criando. Você disse, nós somos criadores, nós somos protagonistas. A inteligência artificial Sim. serve, não sirvo a ela. Ela me serve. Né? E uma vez eu fiz uma pergunta lá, quem é o consultor fulano de tal, né, que era o meu nome, saiu um monte de coisa. Ele foi pegando, a inteligência foi pegando, ela é falha em algumas coisas, foi pegando uma parte do nome Mendes Ribeiro, que é de um cara lá do Rio Grande do Sul, outro não sei o quê. De repente, eu virei um cara totalmente diferente, não era eu. Né? Aí eu falei, peraí, eu fiz a pergunta errada. E o que que ele fez? Ele foi buscar em todos os lugares onde podia ter alguma coisa relacionada. Primeiro Armando, depois Pastore, depois Mendes, depois Ribeiro, e juntou. Deu uma salada de frutas que eu, de repente, era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui para o Rio Grande do Sul umas 3, 4 vezes, foi muito. Me tornei professor, doutor. Né? Bom, em cima disso, o que você contou agora para a gente, que você está fazendo, é aquela história de que a gente tem que saber, primeiro, fazer boas perguntas. Então, a primeira dica, que é isso que a gente faz aqui na Hora do Café, a primeira dica é faça boas perguntas. Mas antes de criticar, está certo ou está errado, teste, para ver se serve para você. Às vezes não serve. Às vezes é muito melhor, como eu fiquei 3 dias preparando um trabalho, que me deu muito mais satisfação do que aquela meia hora não, segundos que o chat GBT fez o conteúdo programático.
O meu estava muito melhor. Sim, ele fez alguma coisa errada? Não. Ela, é como você disse, fez o arroz com feijão. Fez a média. Você é uma pessoa acima da média. Esse é É, o ponto. e eu criei alguma coisa, criei algumas coisas que estão lá, muito diferentes. E a criatividade a gente sabe disso, que é alguma coisa você pegar, fala, não, pera, vamos pensar diferente. Tá? É o que nós, seres humanos, estamos fazendo desde a época que surgiu o fogo. Alguém chegou, pegou aquele graveto e fez o seguinte: mudou para o graveto. Ah, será que se eu colocar ali vai pegar fogo e vai fazer isso? Ele foi testando. Né? Sim, Foi testando. Hoje a gente tem. ah, Hoje o fogo para a gente é corriqueiro. Agora imagina o sujeito que está lá com o graveto pegando fogo, né, na mão, que agora. Que grande coisa que eu podia fazer, né? Não tinha uma história para contar, a gente só imaginava, né, como poderia ser. A gente só imagina, né? Porque não tinha nada escrito como tem hoje, não tem uma história. Mas hoje na inteligência artificial. Bom, a outra pergunta que me fizeram foi o seguinte, como você disse, vai lá e teste. Você acha que ela vai atrapalhar ou facilitar a comunicação entre pessoas? Agora a pergunta aquelas perguntas chatas. boa. Vamos, se a gente for na essência da comunicação, né, que a gente tem um emissor, ele emite uma mensagem e tem o receptor que tem que receber. Eu acho que o que acontece exatamente com a área de comunicação e marketing é que os modelos de LLM são mais impactantes para esse contexto. E eu acho que a habilidade de comunicar-se não vai ser nem melhor nem pior. Se o emissor, para a sua mensagem, não souber se comunicar, não tem modelo de linguagem, né, ou IA que resolva uma baixa capacidade de comunicação. Agora, vamos falar em alguns fenômenos que eu acho que vai acontecer. O primeiro fenômeno que vai acontecer na comunicação, na minha opinião, é a hiperpersonalização das comunicações. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tinha uma empresa que tem milhões de clientes. Estrategicamente, a gente sabia que era impossível eu falar com o Armando. Quem é o Armando dentro do meu universo de milhões de clientes? As empresas faziam clusters. Olha, o Armando é um homem de tal idade, mora aqui nessa cidade. Mais ou menos ele vai ter essa necessidade. Então era a média pela média pela média, né? Agrupava-se os grupos nesses clusters. E e algumas empresas já o fazem, né? Por exemplo, Netflix, essas empresas digitais já adotam muito isso. A hiperpersonalização ao invés de eu ter uma estratégia rígida pré-determinada para segmentos, eu passo a ter um objetivo. Por exemplo, eu quero vender internet para o Armando aí em Lucena, né? E Sério, eu vou Lutéria, como é que é? Lutéria? tem o Célio, Lucélia. o Célio. Perfeito, Lucélia. Para tentar vender lá, eu vou falar uma linguagem. Eventualmente, eu acho que o Armando gosta de uma abordagem mais formal. E assim eu farei. Vou abordá-lo de uma forma mais suave, uma vez a cada mês. E é toda essa estratégia de hiperpersonalização que é eu entender quem é o Armando. Eu vou ter as empresas têm quem é o Armando. E eu poder personalizar a minha mensagem num nível em que eu vou criar uma experiência única para você, eu acho que é o primeiro fenômeno que a IA vai nos permitir. Por quê? A gente sempre falava a experiência do cliente, atender bem, mas quando você tem milhões de clientes, essa é uma tarefa contra-econômica. Se eu for atender todo mundo muito bem, às vezes a conta não fecha. Eu não consigo ter um call center com pessoas extremamente capacitadas, pagando todo mundo maravilhosamente bem, porque o cliente depois não quer pagar essa conta. Então era uma disputa. Eu brincava assim, era uma disputa entre o cliente na hora de contratar ele tem um critério, na hora de usar ele que tem outro, e por aí vai. Então, a hiperpersonalização eu acho que é um fenômeno. O outro fenômeno que eu acredito é a geração de insights. Então, o que é exclusivo do ser humano ainda, pelo menos até a data de hoje, é a intuição. Eu classifico a intuição como aquela capacidade
de você tomar decisão com nenhuma ou o mínimo de dados referentes à situação. Quer ver um jeito que a gente entendeu o que é intuição? Sabe quando você está dirigindo e você olha, putz, aquele cara vai fazer uma besteira. E você segura o carro, não tem nenhuma indicação. Se você fosse o algoritmo julgando, talvez não teria nenhuma indicação. Você está vendo ele está andando um pouquinho mais agitado, ele está assim, talvez com o braço para fora. Sei lá, você tem aquela intuição. Pô, esse cara vai fazer alguma besteira, eu vou segurar o carro. Daí a pouco ele faz, corta na tua frente e tal. Então, intuição é isso, você não tem nenhuma informação estatística, olha, esse momento, nesta via e tal. Mas, então, a exclusividade nossa, ainda do ser humano, é essa intuição de entender alguns movimentos, algumas características do mercado que vai para lá ou para cá. Agora, eu pegar essa intuição e usá-la de forma em escala na empresa é o que eu chamo de insight. É quando eu percebo, olha, o perfil do nosso cliente acho que está mais nessa linha. E aí você pode colocar algoritmos e faz o que você pede para ele o seguinte, olha, analisa essa massa de dados, de novo o ser humano como editor, né? Analisa essa massa de dados e com base nessa percepção que eu tenho, busque validar ou não se isso é real. E aí a IA pode ser um grande apoio para validar ou não se o teu insight e se você conseguir validar aquela visão que você tem no mercado, você pode escalar isso de uma forma muito mais estruturada do que só ser o oráculo da empresa. Todo mundo tem que ir lá e perguntar. Então, esse é o outro ponto que isso vai impactar ofertas de serviço, vai impactar marketing, vai impactar ponto de venda. Então, esse é um outro fenômeno que eu acho que a gente vai perceber muito rapidamente que vai mudar nas empresas. E o E terceiro uma ponto. coisa interessante que Ah, eu fiz olha só como é que isso funciona. Eu fui numa loja outro dia e eu estava com uma camiseta, tá? E a camiseta é uma camiseta que, apesar de eu gostar muito dela, porque ela é leve e tudo, ela amassa com uma velocidade muito grande. Ela fica bem amassada. Parece que eu acabei de sair da cama né, e dormir com a camiseta. sim. E eu fui na loja, tal, então nós estávamos conversando, é um pessoal que eu estou fazendo, estou começando a fazer um trabalho com eles, de mentoria, e vamos fazer treinamento. E tinha uma vendedora, eu brinquei, falei com a dona, posso fazer uma pergunta para a sua eh, vendedora? Ela falou, pode, ela está começando agora. Fui lá, escuta, o que você acha dessa camiseta? Quem sou eu? Cara, ela não soube fazer perguntas, ela olhava para a camiseta e ficou morrendo de medo de fazer perguntas para mim. Ah, o que que você gosta? Por que que você está usando essa camiseta? Por que que você gosta dessa cor e tal, não sei o quê? Né? Porque era o grande diferencial de ela chegar e ter o que eu falei. Quando você tiver vontade de perguntar, né, pergunte. Né? Lógico, dentro de parâmetros em que você não vai ofender a pessoa, vai deixar a pessoa em alguma situação Sim. constrangedora. Mas faça a pergunta. Porque não adianta. Mas isso. E aí, cada vez mais chega num ponto em que a tecnologia nos fornece situações, mas eu tenho que treinar isso como você está fazendo aqui. Até nós, antes de começarmos o nosso bate-papo que está gravando, você falou um pouquinho. A gente está conversando um pouquinho sobre ética. O que é que nós somos? O que é que nós estamos fazendo? Para onde nós vamos? E o destino da minha vida não será dado pela inteligência artificial. Eu vou tomar a decisão final, se eu quero ou não quero. Né? E muita gente até me pergunta, eu já até fiz uma para quem quiser assistir depois, eu já fiz uma live ou já fiz um vídeo aqui contando por que que eu saí de São Paulo, fui para Curitiba, e de Curitiba agora vim para uma cidade muito pequena e natural para algumas pessoas que muitas vezes falam que eu devia fazer o contrário. Né? Tem gente que sai daqui, vai para uma grande cidade, depois vai para São Paulo, ou vai para os Estados Unidos, tudo. Mas eu sou protagonista. Eu decidi o melhor que eu achava naquele ponto, analisando uma série de dados, mas eu não perdi aquela coisa de desafio.
da oportunidade de fazer algo diferente, de olhar para as pessoas, para entender melhor algumas pessoas e me entender, né? Mas acho legal. Bom, o que mais você tem para dizer? Que outra dica que você pode dar para a gente? Eu ia comentar também que existe um fenômeno social que acontece em qualquer sociedade e uma empresa, né, um ambiente corporativo não deixa de ser uma micro sociedade ali dentro, né, com seus papéis e as comunicações e seus laços. E ainda é exclusividade nossa a empatia. Um IA pode demonstrar, pode parecer demonstrar empatia, mas nada mais é do que uma programação. A empatia, que é aquela capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, a gente procurar, muitas vezes, ajudar ou entender uma situação sob o ponto de vista totalmente antagônico ao que a gente está acostumado, é ainda uma capacidade nossa. Essa experiência que você colocou da vendedora é o que eu brigo muito nas apresentações que eu faço, que a gente, nós ganhamos muita estrelinha da professora por levantar a mão e falar a resposta. Então, não é natural. O hábito, ele é é cognitivo, né? O hábito, ele nos dá segurança. Você faz o que faz todos os dias, da mesma maneira, e etc., porque aquilo te dá uma segurança, pode ser até uma segurança que não existe, obviamente. Você pode sair na frente da sua casa, pegar o caminho que você pegou e sofrer um acidente. Mas a gente tem essa característica. E essa questionamento, esse perguntar, sair dessa posição que você não tem a resposta, eu não falo nada, que é a nossa proteção natural. Esse é o grande desafio nesse mundo de gerir os profissionais. Você que está gerindo pessoas, você que tem um time, a gente sempre fala, o meu time fala o que quer para mim. Fala nada, o chefe não adianta. Há uma aura ali que é difícil transpor, é algo que o chefe, uma pessoa ali de liderança, né? O chefe, talvez uma palavra hoje tão execrada, mas pessoa na posição de liderança, ela que tem que construir essas pontes para que as pessoas se sintam seguras em falar. E esse perguntar, esse gerir pessoas, eu lembro de umas histórias assim, eu tinha uma empresa, a gente tinha pessoas no Brasil inteiro. E dali a pouco eu via um carioca aqui no sul, seja em Joinville, seja em Curitiba. Eu brincava com os colaboradores, né? Vi um carioca aqui no sul, eu falava, peraí, tem coração no meio, tem amor, mas olha, 100% do meu chute eu acertei. Ele se apaixonava no lugar, aí a mocinha era daqui, ou o menino era daqui, aí vinham para Curitiba, né? Então, essa capacidade humana que a gente tem de se relacionar, de construir relações, eu diria para você o seguinte, eu acho que essas IA, essas tecnologias, vão tirar a gente de muitas atividades que nós nos escondíamos para não falar com ninguém, não estou focado, tá, não posso falar com ninguém, não vou, tal, para a gente fazer aquilo que é o nosso papel mesmo, como líder ou como colaborador, que é construir experiências positivas na relação com o outro, na empatia, na construção de uma empresa baseada em confiança e etc. Eu acho que é uma nova era dos profissionais. E o que eu acho que aí você acrescentou algo que também é para mim é muito importante, eu acho que é aquela história do que abre um canal, abre realmente a eficiência da comunicação. Eu passo não só falar, mas eu passo a sentir, a perceber, a fazer intuição. Entende? Eu lembro que quando a gente fala para a pessoa, qual é a sua intuição? Mas peraí, intuição não serve para nada. Antigamente se dizia isso, intuição não serve para nada. É preto no branco ou é aquilo que já tem. Não mexe, aquela história, não mexe no que está dando certo. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Hoje a gente fala diferente. As pessoas já estão começando, algumas pessoas, a olhar e ver. Espera aí, para onde eu vou? Para onde toda essa nossa sociedade está indo? Para onde a minha empresa está indo? Né? Para onde minha família está indo? E como é que eu, como gestor desse processo, tá, aceito liderar e ser liderado pelo processo? Agora, quando alguém chega para mim e diz
a inteligência artificial vai dominar o mundo, eu falo para elas, olha, só se eu for muito burrinho, mas ela a mim não domina. Eu não vou deixar, ela vai ser muito burrinho. Então, talvez eu tenha sido um dos poucos que chegava numa classe de um curso de pós-graduação e dizia para o pessoal, vocês podem usar computador, celular, tudo que vocês quiserem. Aí, daqui a pouco, depois que eu fazia algumas perguntas, tal, falou, bom, agora vocês vão pegar e vão discutir qual que é a ideia do grupo, que diferença isso vai fazer na vida de vocês. Muita gente teve. Você acredita que teve gente que foi até o coordenador do curso reclamar, porque eu estava tirando, exigindo demais? Eu falei, não, peraí, você está num curso de pós-graduação, você tem que pensar diferente, não é? Né? Aquilo que o basicão se aprendeu, agora você está um passo acima. E as pessoas reclamaram, alguns, poucos, graças a Deus, poucos reclamaram. Mas eu usava computador, podia usar a internet, podia usar o celular, mas na hora de você discutir, você tinha que dar algo a mais. O que, além disso, pode ser feito? Qual é a ideia nova que você tira com base nesse processo? Né? E aí eu falo, muitas vezes a gente pega coisas antigas que você já usou e traz para o momento. Né? Você vai trazer algumas coisas para o momento. Né? Quando a gente falava, você falou de toda a história da tecnologia, eu peguei, né, computadores que ocupavam um andar inteiro de um prédio, né? Muito, Sim. tá? O que foram fazendo? Hoje, aquele mesmo computador que utilizava um prédio, um andar inteiro de um prédio, outro, não faz a mesma coisa que faz esse aparelhinho aqui. Verdade. Tecnologia, meu amigo, né? É a tecnologia que a gente olha e vê. Bom, cara, eu estou aqui olhando aqui, já estamos quase chegando no fim. Então, qual que é? Você, com a sua experiência, depois eu vou deixar, você deixa o seu recado que eu coloco no YouTube, como o pessoal assiste, como é que, se eles quiserem entrar em contato com você, tá? E sempre Claro. eu pergunto, daqui a um tempo nós vamos conversar de novo, porque todos os assuntos que eu tenho conversado com o pessoal, está surgindo coisas diferentes, então a, as mudanças estão aceleradas. Não só tecnologia, mas a cabeça das pessoas. A gente está vendo essas mudanças acontecer. E para algumas pessoas, conservadores, não podemos mudar, tem que continuar como está. E a gente vê que não vai dar. A mudança está ocorrendo. Né? Ah, algumas coisas que, se não fizermos alguma coisa agora, essas mudanças vão impactar na nossa vida muito, muito grande. Mas vamos lá. Fato. Que dicas? Para quem está tendo essa grande. Você já deu algumas dicas, mas se você pudesse falar uma coisa prática, ó, faça isso. Além de fazer perguntas e tal, e testar, que outra coisa você deve fazer sem precisar indicar quais são os sites? Porque tem, de vez em quando eu recebo ali, não sei quantas inteligência artificial que faz isso, cria imagem, faz isso. Outro dia eu fui, achei um Leonardo, que Sim. criou uma imagem para mim e falei, genial, eu usei, ficou muito bonito. E não tive vergonha nenhuma de dizer, imagem feita por IA. Mas muito bonita. Eu contei uma história para o IA, né? E ele trouxe para mim uma nova imagem. Que dica você poderia dar aqui para a gente já ir fechando o nosso papo? Olha, eu diria o seguinte: você me lembrou uma história, depois no final, se der um tempinho, eu conto de diagramação do livro de IA. Eu diria para você, para as pessoas, o seguinte: o que, que eu tenho feito? Eu procuro sempre me questionar se eu estou fazendo aquela atividade do meu trabalho da melhor maneira. Se não, quais são as maneiras possíveis? Então, eu procuro reinventar a forma que eu faço, sempre questionando. Eu acho que o
o questionar, né, é, é milenar, né? Já dizia Sócrates, ele aprendia pelo processo, né, de questionamento e questionando o indivíduo, até o próprio indivíduo cair em si do que ele estava falando. Então, acho que a gente tem que ter um processo assim, socrático com a gente mesmo ali, uma dialética de ficar se questionando e não achar que as coisas não vão mudar. Outro ponto que eu faço, tem muita ferramentinha grátis e boa. Você falou do Leonardo, é sensacional. Tem ferramentas que fazem resumos de reunião, para você fazer ata com IA. Tem ferramentas que criam apresentações. Tem ferramentas que te ajudam a refinar o conteúdo. Então, eu acredito que a gente está falando dessas IAs genéricas, né? Mas eu acredito que o futuro das IAs serão as IAs específicas. Então, nós vamos ter uma IA, já existe isso, em 2017, um projeto lá na MIT, chamado Sibyl, que é uma IA que ajuda a identificar câncer de pulmão em imagens, scanners, né, tomografias de scanners normais. Então, não é que está surgindo, ele identifica um padrão. Então, esse é o ponto. A gente tem que buscar o que, que eu faço, por exemplo, no meu caso. Eu faço muita reunião. Eu uso uma solução que ela faz o resumo da reunião e eu posso interagir com o que foi falado. O que, que o Armando falou? O que, que o Fernando falou? Resuma isso num parágrafo, tal. Então, pense em nichos hoje, né? Hoje nós não temos uma IA que faz tudo da melhor maneira, mas sim. Então, tem alguns lugares que eu sugiro, né? Tem um site chamado, em inglês, né? There is an AI for that, que há uma IA para isso. Vai lá, dá uma olhadinha, dá uma navegada nos últimos lançamentos, testa, brinca. Geração de imagem, sumarização de conteúdo. Outro que eu uso muito, sumarizar vídeos no YouTube. Você não quer ver esse bate-papo nosso aqui? Vai lá, existe um YouTube Summarizer, né? Que é uma que eu uso, mas tem várias. Ele pega todo o conteúdo de uma conversa, põe o sumário em tópicos, depois eu falo, no caso para o GPT, crie um mind map dessa conversa. Então eu tenho uma conversa de 1 hora e meia no mind map. E aí eu avalio e falo, ah, não, tá legal, eu acho que eu vou ver essa 1 hora mesmo. Porque nada substitui em assistir. Mas a filtragem é melhor. Então, essa dica que eu dou, busque pequenos pontos que podem te apoiar e melhorar muito a sua vida hoje e vá usando os modelos de linguagem e adequando aquilo aos prompts, né, que fazem mais sentido para você. Porque só isso já vai te colocar, por incrível que pareça, né, mano? A gente tem pesquisas já falando que a grande maioria das pessoas usa muito pouco, né? Faz 50, 60% não usa isso no seu dia a dia. A gente que está, às vezes, numa bolha, acha que todo mundo está usando. Mas a realidade é menos como é hoje. Então, é a dica que eu dou para as pessoas. Busquem soluções específicas que tem, várias delas existe um pacote free, e começa a usar e se ambientar, e você vai melhorando, vai melhorando. É uma jornada. Nunca mais vai acabar. Como todas as coisas que a gente vai aprendendo e vai praticando, a gente vai melhorando. Ninguém nasceu sabendo tudo. Isso mesmo. Né? Você contou uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam, que a inteligência, que as inteligências artificiais, todas elas, não é que surgiram do nada, de repente elas apareceram como mágica, né? Não existe nada disso. Elas já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo. E se a gente Muitos pensar anos. um pouco mais, tá? Já vem na cabeça das pessoas de muito tempo, sabe? Mesmo nos Verdade. séculos passados, milênios passados, as pessoas pensavam diferente. E quem pensava diferente estava pensando uma inteligência diferente, criando alguma coisa. Mas desde a época, a gente tem um monte de coisas que. Outro dia eu estava assistindo um vídeo que mostrava como os antigos construíam barcos que atravessavam o oceano. Né? Mas, meu Sensacional. Deus do céu, era algo muito complexo, tá? E necessitou de muito estudo. Eu fiquei imaginando quantos e quantos barcos não afundaram, quantas e quantas coisas não aconteceram. Até que um dia eles começaram a criar barcos incríveis que atravessavam o oceano, né? Atravessava o Atlântico, da Europa
para as Américas. E falava, meu Deus, mas como que fizeram isso? Qual era a inteligência? Como é que eles pararam para pensar e pensaram diferente? Eles tinham algum conhecimento, né, que era verbal, né, uma parte Sim. verbal, mas alguém chegou e falou, não, tem que ter alguma coisa a mais. E passou a testar. Como você disse, teste, pratique, Sai isso, da inércia, né? é, Sai da inércia. escolha a coisa. Que a inteligência artificial não vai aparecer aqui, bater na sua porta e falar: olha, você precisa de inteligência artificial? Não vai acontecer. Né? Você quer E, melhorar? Armando, Diga. eu tenho uma situação, a gente está falando de ética, que é muito engraçada se não fosse verdade. Em 2023, o Jabuti é um grande prêmio da literatura brasileira. Sim. Em 2023, o Vicente Pessoa, ele submeteu o livro que ele é um ilustrador, ele submeteu as ilustrações do livro dele, que era o livro era o Frankenstein, né? E ele submeteu as suas ilustrações, para a categoria ilustrações, obviamente, e ele submeteu dizendo: olha, essas ilustrações foram criadas por mim com o apoio de uma inteligência artificial. E ele submeteu e ele foi considerado finalista. Quando? E ele deixou isso claro na aplicação que ele fez, não foi algo que ele escondeu. Quando chegou lá no finalista, começou a dar um barulho, porque descobriram que ele tinha colocado, que ele tinha criado ilustrações, ele e uma inteligência artificial. Resumo da história: qual era o problema? Em nenhum lugar do regulamento do Prêmio Jabuti dizia que era proibido criar imagens com IA. E as imagens não foram criadas do nada. Ele teve que desenvolver várias vezes prompts e mais prompts e ajustes em conjunto com a IA. E aí criou uma situação, porque no regulamento não tinha nada contra, mas criou-se uma pressão para ele ser retirado. E ele foi retirado. Mas ele. Então, assim, olha a questão doida. Ele foi retirado porque usou IA, mas a regra não diz que não podia usar. Mas decidiram que não podia, mas não estava na regra. Então, essas questões éticas, elas vão permear muito o nosso futuro, que é discussões, eu brinco assim, pós-regras, né? A gente vai ter que meio que adaptar as regras, dependendo do certo e errado. Acho que nesse caso, eu sempre digo, é difícil saber quem está certo e quem está errado. Mas é uma discussão ética e moral muito grande, né? E essa é uma questão que a gente vai ter que aprender a utilizar e ver. Dentro do universo de crescimento e desenvolvimento, será que isso é benéfico para a gente? Será que eu estou fazendo Perfeito. isso vai me ajudar? Será que a facilidade ou a dificuldade, eu vou ter que analisar tudo isso, até chegar um determinado momento que a gente fala, não, Perfeito. então, simplesmente negar ou acusá-la, eu estou acusando a mim mesmo, não é? Porque alguém criou e quando entra no passado, que é onde a inteligência artificial vai buscar, ela vai buscar informações que estão espalhadas em todo o mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. E muitas vezes ela não acerta, né? Pode ser que no futuro acerte muito mais do que erre, mas agora ainda tem aquelas coisas que você faz algumas perguntas para ela Sim. e de repente ele diz: eu não tenho dados suficientes para fazer, para te dar essa Ou, resposta. ou pior, ela inventa, né? Ela alucina, que nós chamamos, né? Ela alucina. Ela inventa, como você comentou ali. Inventa alguma coisa e fala: meu Deus, foi uma loucura. Mas tem a do Google, né, o Gemini. Eu, Gemini? O Gemini, agora o Gemini é bem interessante porque depois, quando você faz a pergunta e tal, ele te manda os dados e da onde ele se baseou, né? Ele Sim, sim. diz, olha, a minha base de dados é essa, e pergunta, você quer mais alguma coisa? A resposta está boa, né? Mas a gente percebe muito bem que é alguma coisa que alguém escreveu, né? Que alguém pensou, que isso está em algum lugar, em algum pedaço de situação, está lá. E faz parte. Né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
Bom, Há muita gente envolvida para isso funcionar como funciona hoje. Muita gente envolvida mesmo, não é? Não estou falando dos pesquisadores. Batalhões e batalhões de pessoas classificando respostas, né? Então, há uma certa ilusão de que tudo funciona maravilhosamente bem porque tem algoritmos, mas não. A gente está na pré-história. Nós não estamos na era moderna da IA. eu gostei disso aí. Eu acho que o pessoal que vai assistir vai ver o que pode ser feito, como pode ser feito, tá? E sem ter aquele. Não sei se seria o preconceito, mas sem ter um rótulo, é isso ou aquilo. Não tem rótulo agora. Por enquanto, não tem rótulo. Você tem, Pronto. você vai utilizar esse ou utilizar aquele outro de acordo com o que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo aqui. Tem gente que me pergunta por que você não usa o Google Meet? Porque eu não gosto. Eu gosto mais do Zoom. Ponto. Bom, eu me sinto melhor com o Zoom do que com o Google Meet. Então, tá bom. Qual é a diferença? Para mim é melhor. Então, a escolha, essa escolha, eu acho que essa, a gente terminando aqui, não sei se você vai concordar comigo, a escolha é Concordo. sua. Escolha sua. Decisão final, a decisão final de qualquer coisa que você for utilizar e que tenha inteligência artificial ou IA lá embutida, a decisão é sua. Eu já peguei Hein, alguns Armando? textos que eu joguei fora. Falei, não é nada disso que eu quero, tá horrível. Perfeito. Hein, Armando? A gente pode colocar isso que você disse de uma outra maneira, que é o livre-arbítrio ainda não é programável. Exatamente. Bom, excelente. O livre-arbítrio ainda não é. Eu vou plagiar você. Não tem problema. Pode. O livre-arbítrio ainda não é possível ser Não programado. é programa. Não tem software. Instalar livre-arbítrio. Não tem. Não, e é interessante que tem gente que acha que tem já, né? Alguém que diz. Alguém que diz, ou a inteligência artificial que diz que você tem que fazer desse jeito, baseado em alguma coisa que Que pode, alguém criou no passado. é, que não é seu. Ela é inédita, nunca criativa. Essa é a grande mensagem também. Bom, gente, hora do café é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que a gente pode parar por aqui, e aí já fica o meu convite, Fernando, para a gente daqui um tempo, né? Perfeito. No ano que vem a gente volta, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito grande mesmo, né? Então, a gente pode voltar a conversar sobre esse processo, sobre essas situações de inteligência artificial e outras coisas, né? Mas valeu muito. Eu quero agradecer você, em nome de todos que vão assistir. Depois você deixa os seus dados que ficam lá na, na- no primeiro comentário Perfeito. fixo do. Só pesquisar É, no LinkedIn Fernando Baldin. Até hoje tem um ou outro, mas você vê a minha cara lá, não tem erro. Fernando Baldin, da Automation Edge, tá lá no LinkedIn. mas é bem legal. Lembrando a vocês, então, que compartilhar, assistir de novo, criticar, fazer alguma coisa, estamos abertos. Esse é o nosso processo. Muito obrigado, Fernando. Nós encerramos aqui mais uma Hora do Café. Até a próxima Hora do Café.